Boa noite, irmãos. Estamos aqui hoje, dia 22 de julho de 2020, para mais um estudo da revista Vida Cristã. O tema de hoje, o artigo de hoje é Escolhas da Vida. E nós convidamos o pastor Samuel Alfradique, da Assembleia de Deus em Monjolos, para estar conosco e para nos ajudar nesse estudo. É um amigo querido já de muitos anos, né? Nos conhecemos nos Correios, trabalhamos juntos na mesma empresa e já esteve na nossa igreja em algumas ocasiões e nós convidamos para estar aqui conosco novamente. Eu vou pedir a Zilmar que aperte seu nariz e ative seu microfone e ore para dar início ao nosso estudo. Pastor Samuel. Boa noite, vamos orar. Senhor Deus, Pai Celeste, nós damos graças, Senhor Deus, por mais este dia que tu nos concede, ó Pai. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque temos o privilégio, ó Pai, de termos, Senhor Deus, acesso, Senhor Deus, ao estudo da tua palavra, mesmo dentro do nosso próprio lar, Senhor Deus. Mas a tua palavra não tem deixado de ser edificante para nossas vidas, não tem deixado, Senhor Deus, de atingir os nossos corações. Muito obrigada, Senhor, para que o teu servo vai estar, Senhor Deus, fazer menção, Senhor, desse estudo nesta noite. Usa o teu servo conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Obrigado pela vida da tua serva Elane, tem, Senhor Deus, esse esforço, Senhor Deus, se colocado à disposição, Senhor Deus, da tua obra, para, Senhor Deus, levar, Senhor, a tua palavra a cada coração, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, por este dia, por ter a cuidado, Senhor Deus, de adquirir mais uma vez o estudo da tua palavra. Usa o teu servo, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, através, Senhor Deus, da tua voz. Fala nos nossos corações, possamos nossos corações sensíveis, Senhor Deus, a entender o teu recado nesta noite. Dirija nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Acho que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Samuel, você está com a palavra. Muito bem. Eu quero, nesse momento, também cumprimentar a todos, né? Todas as irmãs e irmãos que estão conosco para essa reunião, né? Pelo aplicativo. E é uma das comodidades da nossa época, né? Jamais a gente imaginou que a gente poderia estar usando essa tecnologia para nos reunirmos, né? Algumas igrejas estão fazendo culto dessa forma, nas reuniões de grupos, né? Grupos de vida. E, de certa forma, a tecnologia vem ajudar a gente, para a gente estar junto como igreja, né? Como igreja do Senhor. Para mim é um prazer estar com vocês, é uma alegria muito grande. Como a Helene falou, né? A gente já se conhece há algum tempo. Fui aluno do professor Leônidas no seminário, aqui da Congregacional, durante um tempo que eu participei. E para mim estar com vocês mais uma vez é um grande prazer, né? Sou pastor aqui da Assembleia de Deus de Monjolos, pertinho de vocês, né? Vocês estão na estrada, vocês estão na cidade, eu estou na roça, né? Estou mais afastado. Estamos perto, mas eu estou na roça. Muito bem, eu recebi esse convite da Elane para estar compartilhando essa reflexão, né? E eu confesso que o assunto é um assunto bem profundo, bem atual. É um assunto que ele tem uma importância muito grande na nossa vida espiritual, justamente porque a nossa vida ela é cercada de escolhas. Todos os dias a gente levanta e a gente toma decisão, a gente decide se toma manteiga no café, se não come manteiga, a gente decide se põe adoçante, se a gente vai pôr açúcar. A gente decide muitas coisas, né, durante o dia. E essas decisões, elas são, às vezes, muito simples, mas em algumas ocasiões elas vão ser bem complexas. E qual é a base que a gente tem que ter, né, para que as nossas escolhas elas possam, de fato, estar alinhadas, né, com a palavra de Deus, com o ensinamento da Bíblia? Qual é a necessidade, o que é necessário para que as nossas escolhas sejam boas escolhas, né? Então, esse texto aqui
escolhas da vida, me fez trilhar um caminho aqui de reflexão que, com certeza, traz para a gente, né, esse despertamento, esse despertar para a necessidade de escolher bem. E o texto que a Elaine me mandou, ele tem uma abertura, né, Elaine, de uma poesia. Vocês leram a poesia? Isso, eu li sim. Leu? Samuel, olha só, Oi. o teu som tá um pouco baixo. Você tem como aumentar aí alguma coisa? Tem como mexer? Vou tirar, então, eu vou tirar o fone e você vê se melhora, tá? Tá. Eu tô de fone, aí talvez o fone do fone esteja baixo. Melhorou? Ah, melhorou. Fica melhor assim? Melhor. Melhorou, né, gente? Só um instantinho que eu vou aumentar aqui agora o meu volume para eu ouvir. Estão me ouvindo, né? Agora sim, agora tá ótimo. Tá. Eu não estou ouvindo vocês aí. Se vocês falarem, eu não vou ouvir, que eu estou com dificuldade aqui do retorno. Mas aí vocês fazem um sinal assim, eu paro e boto o fone para ouvir, tá bom? E tá todo mundo com o microfone desligado para não dar Não interferência, ouvindo, só um tá? Só um instantinho, Elane. Eu vou ter que botar o fone para ouvir você. Uhum. Oi, pode falar. Tá todo mundo com o microfone desligado, porque para não dar interferência nenhuma, entendeu? Aí o pessoal, a gente só deixa mesmo no final, se alguém quiser colocar alguma coisa, aí cada um vai ligando o microfone e vai falando, tá bom? Muito bem, eu vou tirar aqui então o fone. Se vocês forem falar alguma coisa, faz um sinal assim, porque eu não estou tendo retorno, tá? Falou. Tá bom? Muito bem. Estão me ouvindo, né? Tá ok. Então vamos lá. Bom, eu estava dizendo que essa poesia, né, sobre a escolha, isto ou aquilo, ela remete a gente a uma grande reflexão sobre a importância, né, de a gente tomar as escolhas certas. E o texto bíblico que está sugerido ali são dois textos também de muita importância. Eu vou ler daqui a pouquinho, mas eu queria, assim, para esse preâmbulo aqui, para a gente começar, pensar um pouquinho com vocês, pensar um pouco sobre esse processo nosso de escolher, processo de escolha. Porque quando a gente escolhe, quando a gente toma uma decisão, quando a gente está diante de dois caminhos, quando a gente está diante de algumas situações e você é obrigado a escolher, a gente não se dá conta do que leva a gente a ter certas preferências para certas escolhas. O que leva a gente a, de repente, tomar uma decisão e não a outra. Então, a gente acha que talvez a nossa capacidade cognitiva, a nossa consciência, aquele momento ali que a gente está decidindo é o momento da escolha. Mas, quando você vai aprofundar essa questão sobre escolha, sobre decisão, o poder da decisão, a gente vai ver que, na neurociência, o ato de escolher ele está envolto de uma capacidade inconsciente, primeiro. Aquelas impressões que a gente construiu ao longo da vida, as nossas preferências que a gente foi acumulando ao longo da nossa existência, as nossas experiências de vida, tudo isso se soma, tudo isso vai nos capacitar para, de forma inconsciente, a gente tomar um partido acerca disso ou daquilo. A grande verdade é que a escolha, por si só, ela dificilmente vai acontecer no ato que você está raciocinando. Você já traz uma bagagem, você já traz uma impressão, e aquilo ali, aquele momento de decidir, eu quero esse ou eu quero aquele, na verdade já foi uma decisão que foi tomada de uma forma anterior. Não sei se eu consegui trazer para vocês esse entendimento, mas de fato é isso que acontece, porque a nossa psique, né, a nossa parte psíquica, ela não é só a parte biológica, não é só o cérebro em si. A gente tem todo um psiquismo, né? A gente tem o consciente, a parte inconsciente,
Então, toda essa nossa capacidade de decidir, ela, de fato, vai estar ligada às impressões que a gente vai ganhando ao longo da vida. A gente, por exemplo, tem uma preferência para certos tipos de pratos de alimento. A gente tem preferência para certas cores, não é isso? A gente tem preferência para certos modelos de roupa e vai por aí afora. Então, a gente vai construindo ao longo da vida essas impressões e essas impressões elas vão ser decisivas para as nossas escolhas. Dito isso, a gente entendendo isso, para a gente até caminhar e ter, né, uma capacidade de compreender o quanto isso é importante, o quanto o conhecimento da palavra é importante nessa construção nossa de caráter, de ser, de pessoa, para que as nossas decisões sejam decisões coerentes. Coerentes no sentido de serem decisões pautadas na Bíblia, pautadas no ensino da palavra de Deus. Então, quando a gente pensa em escolha, a gente tem que ter esse entendimento, né? Tudo aquilo que eu guardo no coração, que eu guardo na alma, tudo aquilo que eu aprendo com a palavra, tudo aquilo de bom que eu coloco diante dos meus olhos, né? Tudo isso vai somar para que as minhas escolhas sejam boas escolhas. E aí, no texto que a gente tem como sugestão para o estudo, né? Nós temos 2 textos, né, que foi no passado. Primeiro, escolher sim ou escolher não. Está lá em Mateus 5,37, eu vou fazer a leitura desse texto. É um texto que fala sobre o juramento. É aquela parte em que o Senhor estava falando sobre a forma das pessoas vivenciarem as suas experiências através do juramento, né? E até hoje a gente sabe que algumas pessoas, elas às vezes falam assim, eu juro pela vida da minha mãe, eu juro pela vida dos meus filhos. Então esse texto ele fala um pouco disso. Esse texto ele vai tratar um pouco desse viés, né? Jesus ele vai fazer uma crítica às pessoas que estavam fazendo um juramento em cima de coisas que não eram delas. Eu juro pelos céus. E aí, os céus não é da pessoa, os céus é do Senhor. Eu juro pela terra, eu juro por Jerusalém, que é a cidade do Senhor, então não é sua. Eu juro pelos fios de cabelo da minha cabeça. Aliás, eu não podia nem jurar por isso, né? Então, as pessoas juravam por coisas que não tinham controle. E Jesus ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer, olha, o mais importante é que você escolha ter caráter, ter palavra, ter verdade em si mesmo, para que a sua palavra seja sim, quando for sim, e não, quando for não. Por que Jesus ele coloca dessa forma? Seja o seu sim, de fato, um sim. E o seu não, de fato, um não. Por que Jesus ele coloca dessa forma? A lição que Jesus quer trazer para aqueles irmãos e para nós hoje é que a nossa palavra para as escolhas que nós fazemos, escolher dizer sim ou dizer não, ela deve estar pautada numa capacidade nossa de ter capacidade de honrar aquilo que a gente fala. Honrar os compromissos que nós assumimos. Honrar aquilo que nós trazemos como uma proposta para o que vamos fazer. Em algumas ocasiões, né, nós, por não medirmos corretamente a nossa condição de honrar compromisso, nós marcamos alguma coisa e nós, por alguma indisposição, por alguma situação que talvez fosse previsível para aquele momento que eu disse que eu podia, eu simplesmente deixo de lado e eu falo que vou e não vou. Eu falo que vou fazer e não faço. Eu falo que vou dar e não dou. Então, Jesus ele traz uma verdade de que a gente não deve ficar jurando pelo que não é nosso, porque nem a vida que a gente vive é nossa. A vida que a gente vive é uma vida que Deus nos deu para que nós pudéssemos viver para honrar o nome dele. E essa nossa incapacidade de ter algo em que nós possamos dar como juramento nos impede de usar qualquer outra coisa para jurar.
Mas Jesus vai dizer que o nosso caráter tem que estar tão polido, tem que estar tão aperfeiçoado em Cristo, que nós, de certa forma, vamos ter essa condição. Não vamos precisar usar nem os céus, nem a terra, nem Jerusalém, para poder dar isso como juramento. A nossa palavra vai bastar. Nossa palavra vai bastar. Então, quando eu escolho dizer sim ou dizer não, eu preciso estar pautado nessas condições. Eu consigo honrar esse compromisso? Consigo honrar essa proposta que eu estou trazendo? Eu tenho condição de estabelecer, né, esse compromisso? Eu tenho condições de honrar com o que eu estou falando? Porque não é vergonha nenhuma você não poder fazer. Às vezes a gente tem esse sentimento, né? Ah, eu não gosto de dizer não. Eu não gosto de dizer que não posso. O problema é que se a gente assume um compromisso, se a gente assume algo e a gente depois não consegue, né, por disciplina nossa, por dificuldade, por tantas coisas que a gente faz na vida, a gente acaba criando uma condição de que nossa credibilidade ela se esvazia. Então, Jesus ele nos traz essa lição interessante, que as nossas escolhas elas devem ser pautadas nas nossas condições, para que o sim seja de fato um sim e para que o não seja de fato um não. Então, quando Jesus ele coloca esse ensinamento, ele está nos levando a entender essa necessidade. A melhor coisa que existe é quando a gente consegue satisfazer, né, o nosso coração, olhando para o final, no final do dia, toda a nossa vida, né, as nossas inter-relações, os nossos relacionamentos, e a gente se satisfaz com o que a gente fez, dizendo sim, ou de repente, a gente não fez dizendo não. Há satisfação nisso também. Então a gente precisa aprender, né, com Jesus Cristo e a gente medir exatamente o que eu devo dizer para determinadas situações. Porque nem sempre um sim vai poder ser honrado. Às vezes um não é a melhor resposta a ser dada. A gente possa refletir nesse aspecto. Amém? E aí eu queria passar para o outro texto, né, que é uma outra escolha. No primeiro texto aqui é escolher dizer sim ou dizer não. E no outro texto, que está em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, a premissa aqui é escolher bênção ou maldição. E é interessante, né, a gente pensar sobre isso, porque a gente poderia dizer quem, em sã consciência, escolheria maldição. A gente é levado a pensar sobre isso. Quem, em sã consciência, tomaria uma decisão de escolher algo que lhe faça mal? Quem, em sã condição, tomaria, por livre e espontânea vontade, uma decisão que causaria alguma condição ruim para a sua experiência de vida? A gente se pergunta isso. Mas quando você olha para a palavra, quando você olha o testemunho dos nossos irmãos passados, o testemunho de Israel, dos judeus, das tribos, a gente vê que isso é uma coisa tão comum, escolher o caminho errado, escolher coisas erradas, escolher decisões que nos levam ao caminho de encontrar algo ruim, alguma condição de maldição. É tão comum que se a gente não tiver essa capacidade de filtrar, de discernir no ato da escolha, talvez o caminho que a gente escolha seja o caminho da maldição, né? Então Deus coloca diante do povo essa escolha. E é interessante a gente pensar sobre isso, né? Recentemente eu estava fazendo uma leitura de um texto da minha faculdade, e até de um livro muito interessante, Anatomia do Cérebro. Eu estava vendo uma experiência, na verdade, que o escritor, ele é neurocientista, ele estava conduzindo um estudo e ele acompanhou um paciente que tinha uma enfermidade
uma enfermidade que é comum, a epilepsia. E hoje existe alguns tratamentos, né, que são tratamentos medicamentosos, e existe também cirurgia, né, que a epilepsia se dá por um conflito nas regiões cerebrais, nos hemisférios. E existe uma cirurgia, né, que recorta o corpo caloso, que é uma parte que divide o hemisfério, e aí, a partir dali, esse conflito que gera aquelas convulsões, ele diminui quando não some. E ele observou, e isso é uma coisa que parece que ocorre, que quando uma pessoa é submetida a essa cirurgia, nos primeiros dias, por conta dos hemisférios estarem divididos, há uma desincronia, né? Geralmente o nosso cérebro é sincronizado. Então pensa numa falta de sincronia. E aí surge um fenômeno que é interessante, e ele até é um fenômeno que não ocorre só nesse caso, que é o chamado de mão alheia. Esse fenômeno é interessante. Eu sempre uso ele como exemplo para ilustrar algumas situações como essa aqui. Né? Como a escolha, ela parte do princípio biológico da minha experiência. E aí, a mão alheia é essa falha cerebral em que parte dos meus neurônios escolhe uma coisa e a outra parte escolhe outra. Quando há uma sincronia no cérebro, há uma briga antes da decisão, porque às vezes decidir é difícil, né? Algumas irmãs, por exemplo, entram numa loja que vende bolsa, e aí só ter uma bolsa é fácil, mas se tiver umas 25, 30 bolsas, fica difícil. Se tiver um sapato para escolher, não tem escolha. Mas se tiver uns 50 pares de sapato para escolher, misericórdia. Você não sai cedo da loja. Né? E se o marido estiver acompanhando, aí que a situação fica difícil. Né? Não é fácil. Então, essa briga da escolha ela acontece antes do processo de escolher. E aí essa cirurgia, ela mostrou de uma forma assim, muito clara, né, essa dificuldade do cérebro de sincronizar essas sinapses cerebrais que acontecem na nossa cabeça, nessas comunicações dos neurônios, para construir aquela decisão que seria tomada. Então, por exemplo, ele citou um caso no livro de uma pessoa que, ao sentar à mesa, depois da cirurgia, ao sentar à mesa para tomar café, escolheu colocar açúcar na xícara, ao invés de adoçante. E aí, quando ele pegou com a mão o açúcar, né, pegou na colher, botou como ele ia colocar o açúcar na xícara, a outra mão, de uma forma involuntária, o que ele estava pensando de forma consciente, vai dar um tapa nessa mão aqui. E tira a mão dele para não deixar o açúcar entrar. Só quando ele pega o adoçante é que a outra mão se acalma. Então, naquele momento ali, houve essa desincronia. Parte dos neurônios estava preocupado, né, com a dieta, estava preocupada com talvez algum tipo de problema que ele tivesse, de glicemia alta, e ele talvez fizesse alguma dieta, e estava aquela preocupação, aquela briga interior que acontece quando a gente está para escolher alguma coisa, aquele conflito. Ficou latente que o cérebro ele tem esses conflitos antes da escolha acontecer. E aí, a gente trazendo para uma aplicação bíblica como essa aqui, a gente entende por que algumas pessoas, às vezes, escolhem esse caminho de maldição. Escolhem, às vezes, escolhas que vai levá-las a vivenciar uma experiência que prejudica a sua vida. Porque quando a gente tem uma capacidade construída pelo entendimento da palavra, pela revelação da palavra, quando a gente mergulha no conhecimento da Bíblia, quando a gente tem a nossa vida devocional regular, quando a gente tem aquela dinâmica de viver uma vida exemplar, de viver uma vida, né, pautada no que a Bíblia ensina, você disciplina o seu corpo, você disciplina a sua mente, e as suas escolhas, consequentemente, numa hora de conflito como essa, elas vão ser, de certa forma, bem direcionadas. Mas quando a gente tem ainda o que Paulo vai colocar lá, né, aquela briga entre a carne e o espírito, quando há algum tipo de indisposição, né, que uma parte quer uma coisa, a outra parte quer outra, talvez a gente possa fazer uma escolha em que o caminho que eu resolvi seguir é um caminho que me leve a essa condição de entrar por um caminho de maldição. Uma escolha que não me edifique,
uma escolha que talvez não vai edificar a minha vida espiritual. Isso é uma coisa tão comum no nosso dia a dia que a gente precisa estar alerta para isso. Não só saber dizer sim ou saber dizer não para os outros e até para si mesmo. Não é só para os outros que a gente diz sim ou diz não. A gente às vezes diz sim ou não para nós. A gente tem que ter essa capacidade. Porque se eu tenho um caminho, se eu tenho uma situação que pode me levar para um caminho de bênção, eu devo dizer sim. Mas se eu tenho uma condição, se eu tenho uma situação que pode me levar para um caminho de maldição, eu tenho que dizer não. A pior coisa que existe é quando a gente toma uma decisão, e uma decisão consciente, e me entenda bem o que eu quero dizer, uma decisão consciente quando, por exemplo, eu sei que aquilo não é certo. É uma decisão que eu vou, de forma voluntária, de forma raciocinada, de forma deliberada, eu decido, eu escolho aquilo. E eu sei que aquilo, aquela decisão, aquele caminho, aquela circunstância, aquele comportamento, aquela atitude, não é uma atitude que vai criar fruto, produzir fruto do Espírito. E aí a gente verifica, a gente entende que essa nossa experiência cristã, essa nossa experiência de viver em Deus, de viver mergulhado, imerso na palavra, nessa edificação espiritual que deve acontecer conosco sempre, isso nos leva a tomar decisões corretas. Então, quando a gente vê o texto, Deuteronômio 11, 26, 27 e 28, eu quero ler com vocês, diz assim, ó, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, os dois caminhos, duas escolhas. A bênção quando você cumprir os mandamentos, hoje vos mando, e a maldição se não cumprir. Então Deus ele coloca diante de nós esses caminhos porque nós temos liberdade para escolher. E o que vai fazer com que a minha escolha seja boa é, de fato, toda essa construção que eu tenho de vida, toda essa minha bagagem, essa minha experiência, tudo aquilo que vai se somando ao longo da minha vida. E aí a gente tem que refletir, o que eu estou construindo? Como pessoa, como servo de Deus, como marido, como esposa, como filho, como alguém que se relaciona na comunidade cristã. Como eu estou sendo construído? Qual está sendo os meus alicerces? Qual está sendo a minha base para que as minhas escolhas sejam escolhas que sempre contribuam para que eu vá para o melhor caminho, o caminho que devo percorrer. E aí eu quero já ir para o encerramento. Eu quero ler um texto de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, que é um texto bem conhecido, que diz o seguinte: acima de tudo, o que se deve preservar? Guarda o íntimo da razão, ou guarda o teu coração, dependendo das versões, né? Pois é da disposição do coração que depende toda a vida. Então, o escritor aqui em Provérbios, ele vai dizer que é de suma importância, é de extrema importância, é de uma significância imensa que eu guarde a razão, que eu guarde o meu pensamento, que eu tenha essa construção de caráter pautado em algo que me faça caminhar na direção certa. E a gente vê tantos caminhos hoje à nossa volta. A gente vê tantas possibilidades ao nosso lado. A gente vê tantas possibilidades de escolhas. Algumas despertam em nós, sim, interesses, mas a gente sabe que o caminho, o final desse caminho é um caminho amargo, é um caminho que vai produzir, que não vai produzir fruto, é um caminho que vai produzir talvez dores. O detalhe é que o prazer do caminho, o prazer da caminhada, o prazer da experiência é que insufla, cria na pessoa o desejo de seguir por aquele caminho.
conscientemente, a pessoa sabe que aquele caminho vai desembocar numa estrada que talvez seja uma estrada que conduz um precipício. Mas a experiência, o prazer de caminhar, aquela coisa momentânea, talvez fale mais alto no momento da escolha. E é justamente isso que nós somos levados a refletir nessa noite. A nossa palavra tem que ser sim ou não. E a gente precisa escolher o caminho da bênção. Escolher o caminho que vai nos levar até a presença de Deus. A gente precisa guardar o coração, guardar a mente, porque dele procedem os caminhos da vida. Se a gente não tiver esses momentos de comunhão com a palavra, se a gente não permitir que o Espírito Santo ele trabalhe na nossa mente, no nosso coração, para que essa nossa comunhão com Deus ela cresça a cada dia, talvez a gente não consiga desenvolver essa condução para estar próximo do Senhor, a ponto de entender aquilo que Deus está falando conosco. Porque eu creio no meu coração que a nossa caminhada ela é permeada, ela é constantemente visitada pela vontade de Deus, pelo querer dele. E eu tenho a convicção de que esse caminho ele é construído através dessa inspiração que Deus coloca em nós para fazer o bem, para fazer o que é certo. E eu queria encerrar, dizendo que as nossas escolhas precisam estar centradas sempre naquilo que a Bíblia orienta. As nossas escolhas elas devem estar alicerçadas nas verdades da palavra de Deus, para que essas escolhas, de fato, em primeiro lugar, possam ser agradáveis ao Senhor, possam ser agradáveis a Deus. E sendo agradáveis a Deus, sendo escolhas pautadas no que a Bíblia nos orienta a fazer, por mais que o caminho a ser seguido possa ser um caminho que cause em nós algum sentimento de dor, algum sentimento talvez desconfortável, o mais importante é a gente saber que nessa caminhada a nossa comunhão com Deus está sendo firmada, construída, alicerçada. Às vezes a gente tem essa impressão de que se eu tivesse escolhido aquele outro caminho, se eu tivesse dito sim, ou se eu tivesse escolhido talvez o caminho da maldição, seria um caminho que me traria mais prazer em segui-lo. O detalhe é que o caminho que Deus escolhe, o caminho que Deus coloca diante de nós, aos nossos olhos podem ser caminhos que talvez provoquem em nós o sentimento de dor, o sentimento talvez de espinhos, de pedras, mas Deus está conosco nesse caminho. Isso é que importa. Deus está conosco, nos firmar na sua promessa de que a gente vai chegar ao final do caminho. E ao final do caminho, a bênção dele nos aguarda. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus possa trazer a inspiração dele ao nosso coração para que a gente possa viver uma vida de escolhas pautada na vontade dele, na graça dele. Amém? Eu vou colocar o fone de novo, tá, Elane? Para poder ouvir vocês. Alguma irmã quer falar alguma coisa? Pronto, estou ouvindo. Está ouvindo agora? A gente tem sempre a tendência, de ter sempre os nossos diálogos internos, com aquilo que a parte que estuda psicanálise, psicologia chama de ego, E quando a gente começa a dialogar com o ego, a gente sempre perde. Porque sempre é algo, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas ouve aquela vozinha interna que está dentro de nós, sempre optando sempre pelo caminho mais fácil, que vai fazer a gente gastar menos energia, que vai fazer a gente ter uma felicidade mais momentânea, que vai nos levar àquilo que a gente quer de uma maneira mais fácil. Mas nós temos que nos lembrar que nós temos um Deus que está acima de todas as coisas e que Ele está vendo o resultado das nossas escolhas lá na frente. E muitas vezes eu não quero ter esse trabalho
de esperar para ver a resposta, qual o caminho. Eu quero escolher logo o caminho. Porque hoje nós vivemos num mundo que tudo é imediato. A resposta, não, você tem que me dar a resposta, mas eu só vou esperar até daqui a pouco. E essa pressa, às vezes, nos conduz a uma má decisão, né? Que vai, às vezes, nos trazer consequências que podem mudar a nossa vida para sempre. As nossas escolhas hoje podem nos acarretar consequências funestas para o resto da nossa vida, que vão atingir a nossa vida e pode atingir a vida daqueles que estão próximos a nós. E é por isso que a gente tem que estar sempre atento para ouvir o que Deus pensa a respeito daquele assunto. E se tiver pressa para a resposta, a melhor resposta é o não. Não, então, já que eu tenho que decidir, eu preciso analisar. Se esse tempo de analisar não existe, então já diga logo não de cara, porque já que você não vai ter tempo para orar, não vai ter tempo para consultar aquele que vai estar lá na frente, esperando o final do caminho, que ele sabe o que vai trazer aquela escolha para a nossa vida, e a gente fazer uma escolha precipitada pode nos levar, né, a um caminho, a um estilo de vida que não foi aquele que Deus planejou para as nossas vidas. Verdade. Isso aí. Mais algum irmão, mais alguma irmã quer fazer alguma colocação? Não? E a respeito do sim e não, a psicologia também fala um pouco a respeito dessa questão de você ser boazinha demais, né? Aceitar tudo, né? Que, na verdade, você não está sendo boazinha, né? Eles dizem que a figura é justamente o contrário, né? É a figura do arrogante, né? Quando você quer sempre estar sempre pronta a ajudar as pessoas e tal, em detrimento de você mesmo. Você abre mão de você para ajudar o próximo. Uma amiga, uma vez ela trabalha numa empresa grande e ela tem essa questão de não saber dizer não, ela não sabe dizer não para nada. Então, ela quer estar sempre pronta a ajudar, ela quer estar sempre pronta a ajudar os colegas, ela quer ajudar os irmãos na igreja, ela quer sempre pronta a ajudar. E o gerente dela falou para ela o seguinte: olha, você precisa aprender a dizer não. Assim, toda reunião que ele faz, a avaliação dela anual, chega no final do ano, eles fazem a reunião para dar lá o feedback para ver qual vai ser a avaliação. Todo ano ela ouve a mesma frase: você precisa aprender a dizer não. Então, isso até no mundo do trabalho, isso é observado, né? Pelos gerentes, pelas empresas, eles observam isso. Porque a pessoa que está sempre dizendo sim, sempre procurando ajudar, eles estão observando o que está por trás daquilo ali, né? E muitas vezes a gente deixa de olhar para a gente, deixa de cuidar dos nossos caminhos, cuidar da nossa vida, cuidar do nosso espírito, do nosso emocional, não porque eu tenho que ajudar, porque eu tenho que ajudar, porque eu tenho que dizer sim, não porque eu não posso deixar de fazer, porque foi o irmão que pediu, porque foi fulano que pediu, porque foi meu irmão que pediu, e às vezes você vai atropelando tudo e você deixa de fazer outras coisas que são igualmente importantes naquele intuito sempre de não saber dizer não. E isso, em muitas pessoas, acaba trazendo até doenças físicas, por ela estar assoberbada, cheia de coisa para fazer, e no final ela absorve tudo e não consegue dar conta de nada, né?
Exatamente. É interessante isso aí, né? Porque essa situação de, às vezes, a gente assumir, né, tantas responsabilidades, assumir tantas coisas, a gente corre um risco de não cumprir. E aí a gente fica, às vezes, com a fama de ser aquela pessoa que marca e não vai, quando, na verdade, a nossa intenção é boa, né? A gente quer fazer, a gente quer abraçar tudo. Mas a gente acaba ficando com a fama e não conta com ele, não. Aquilo ali, aquele camarada lá, ele fala, mas não vai, ela vai fazer que fala, vai fazer que faz, mas não vai fazer. Então, assim, a gente talvez tenha até a boa intenção em dizer o sim, porém, ficamos com uma fama de que a gente fala e não cumpre. Isso é muito complicado, né? Para a gente que é cristão, é bem complexo isso. Verdade. Mais alguma irmã quer fazer alguma colocação? Senão nós vamos encerrar. Eu vou pedir a Rosane que aperte seu nariz e abra seu O pessoal microfone. ficou meio tímido, né, Elaine? Ficou. O pessoal Só hoje porque está... sou eu, sou de fora. Até Soninha hoje, que gosta de falar, Soninha hoje não falou nada. Soninha, por favor, fala alguma coisa aí, Soninha, senão eu vou ficar triste. Ih, Sônia deu... Isso, sumiu aí. A Sônia sumiu. É porque o celular dela tem vida própria. Ah, tá. Sônia, a gente não está te ouvindo. Aperta o microfone. Aí, tá vendo? Ele tem vida própria. Ela apertou Liga seu microfone agora. Ela tá ligando o vídeo. Tem que mexer no microfone. Você consegue tirar o mudo de todo mundo, Elaine, no aplicativo? Não consigo. Eu só consigo colocar no mudo. Deixa eu ver se eu consigo fazer o do dela. Ó, ela já apertou de novo aqui o... Não consigo. Eu só consigo colocar no mudo. Tirar, não consigo. Né? Não deu. Não deu. Sônia não vai falar. Então, Rosane, Samuel, gostaria de te agradecer por você ter dispensado esse tempo para estar falando com a gente aqui. Que Deus te abençoe seu ministério, abençoe a Silvânia, abençoe seus filhos, a sua família, a sua casa, a sua igreja. Que muitos frutos da Assembleia de Deus de Monjolos estejam sendo espalhados, né? Porque nós precisamos. Eu agradeço o convite, tá? Agradeço o convite e deixar o meu abraço para o pastor Leônidas, tá? Um abraço nele por mim. Tá bom, então. Rosane, ora para nós encerrarmos. Vamos sim. Senhor, somos gratos, Senhor, a Ti mais uma vez por este dia, ó Deus, que o Senhor nos fez, que nos guardou, que permitiu, ó Deus, que fizéssemos, Senhor, as nossas tarefas diárias, Senhor, nos nossos lares, nossos trabalhos, Senhor, porque sabemos que tudo que é com a Tua permissão, ó Deus. Obrigado mais uma vez pelo pastor que trouxe essa mensagem, ó Deus, esse estudo. Abençoa também a Elaine, que tem se colocado à frente desse trabalho, ó Deus. Senhor, abençoa cada irmão, ó Deus, que pôde participar, ó Deus. Senhor, agora de uma forma muito especial, Senhor, viemos te pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a fazer o teu querer, ó Deus. Nos ajude, Senhor, diante de situações que temos que fazer as nossas escolhas, mas que não seja, ó Deus, as nossas escolhas, mas que nós possamos entender qual é o teu querer, a tua vontade em nossas vidas, Senhor. E que a nossa escolha, ó Deus, seja, ó Deus, ser teu amigo, seja servi-lo, ó Deus, diariamente, ó Deus, que nós possamos, Senhor, fazer a escolha certa, ó Deus, diante de muitos dilemas que nós nos encontramos, Senhor,
na nossa caminhada diária, ó Deus. Venha abençoar cada uma de nós, dando-nos, Senhor, uma noite de paz, Senhor, que seja de sono reparador e que logo ao acordar, ó Deus, nós possamos estar com a nossa mente já voltada a Ti, ó Deus, em gratidão por mais um dia que o Senhor há de nos conceder. Em nome de Jesus, que nós choramos e já te agradecemos. Amém. Muito obrigada pela presença temos algumas visitantes aí no nosso meio, nós queremos agradecer, e amanhã nós estaremos aqui às 16 horas com a nossa irmã, a diaconisa Nelma, vamos estar no estudo de vida cristã. É o primeiro estudo agora desse mês, vai falar, se eu não me engano, sobre Noé, não é isso? Estaremos aqui, Banquetes na Tempestade 1, não é isso? Noé na contramão do mundo. Amanhã às 16 horas aqui na nossa sala online. Tá bom? Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Fiquem na paz.